Hora de conversar com o Renato Meirelles. O assunto de hoje são contratações pela internet. Pô, será que isso vai virar mesmo, Renato? Você vai contratar um cara sem olhar no olho dele, sem escutar a voz, sem saber como ele se comunica, como ele se porta. Será que a entrevista, a tão temida entrevista, tá com seus dias contados? E aí, Renato, bom dia. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Ellen, Tudo bom dia, jóia? Sheila. Bom dia. Olha, isso já está acontecendo, né? E já está acontecendo numa velocidade bem maior do que poderíamos pensar. Imagina que hoje nós temos aí um número 2 vezes maior de contratações direto via internet do que nós tínhamos no início da pandemia. A pandemia tem servido para mudar a forma em que esses brasileiros são contratados, em especial pelas grandes empresas. Só um número para a gente ter uma ideia, né? Em 2021 subiu para 1/3 as empresas, e eu estou falando aqui das grandes empresas, tá? Não estou falando das pequenas e médias empresas, mas aquelas empresas que contratam uma parte considerável da mão de obra formal brasileira, e subiu para 1/3 as empresas que contratam sem que o candidato precise ir presencialmente àquela área dos recursos humanos. Ô Renato, então, nesse admirável mundo novo aí, a gente pode ter uma situação em que o cara é contratado pela internet, trabalha em home office, eventualmente seja demitido também pela internet, ele vai entrar e sair do emprego sem necessariamente ter conhecido o chefe, sem ter apertado a mão de um colega, é isso? É exatamente isso, Megali, e tem um detalhe interessante, né? Então, se por um lado esses processos todos são facilitados, a gente fez essa pesquisa com 182 gestores de recursos humanos, é uma pesquisa nossa com a Único e com a Companhia de Talentos. Ao mesmo tempo que isso facilita os processos, o que a gente tem observado também é um aumento no turnover das empresas. O turnover é aquilo para o ouvinte que não sabe a velocidade em que tem uma rotação dos funcionários dentro da empresa. E por que isso acontece? Porque os vínculos emocionais com as empresas muitas vezes não acontecem da mesma forma que aconteciam no universo presencial. Ó, enquanto a gente fala aqui, só para pontuar que esse é o universo que a gente está vivendo mesmo. O Eliandro de Suzano mandou a seguinte mensagem: eu fui contratado remotamente há 1 ano, nunca fui ao escritório, interajo remotamente com o pessoal, não conheço ninguém da minha empresa pessoalmente, mais pessoas mandam aqui. Minha filha foi contratada 1 ano e meio numa grande empresa e foi contratada pela internet, tudo. Demorou 30 dias para conhecer o chefe e a equipe pessoalmente e ainda faz parte do grupo de diversidade. Muito legal e muito atual. Então isso está acontecendo, isso já é uma realidade que está nos trazendo, inclusive, os nossos ouvintes por aqui. Aliás, alguns ouvintes estão citando até o seguinte, né? E a conta de luz? Que era uma em casa, virou outra, né? Porque, assim, foram contratadas dessa forma, foram contratadas remotamente e remotamente ficaram. Até por causa desse período. E aí a conta de luz? Vai subindo. Vai, tá ficando um pouco mais difícil agora, aliás, eu vou mandar o boletim. É boa ideia, viu, Sheila? Vou mandar o boletim aí pro nosso financeiro, tá? Tá bom. Isso não tinha me ocorrido. Né? Isso. O adicional da luz. Gratificação. Você sabe que eu fico pensando, pessoal, Renato... Não, vai lá. Esse exemplo que a Ellen está dizendo é bastante comum mesmo. Tanto que o que a gente tem observado é uma mudança na política de algumas empresas, inclusive na política de benefícios, né? Tem empresas que mandaram cadeiras para a casa dos seus profissionais que estão fazendo home office. Empresas que financiam a conta de luz e também a conta de internet. Então é verdade que o universo corporativo está cada vez mais digital, mas também é verdade que o plano de benefícios de muitas dessas empresas passaram a incluir coisas que antes não incluíam. Então, além da cadeira, do computador, de pagar a conta da internet dos seus colaboradores, a gente viu que também cresceu benefícios como, por exemplo, auxílio psicológico para combater os problemas de saúde mental de dentro das empresas. Ô, Megali, está economizando no combustível, tá?
Você está economizando no combustível que também está lá, ó, nas alturas. Então, Isso pronto, é verdade, uma coisa Fica por aqui, outra. viu? Só o Leonardo de Pirituba foi contratado, demitido, sem conhecer ninguém na empresa. Trabalhou, foi contratado, não conheceu ninguém, foi demitido, sem conhecer ninguém Tá na empresa. vendo? E recontratado tudo virtualmente. Aquele filme, Olha, Amor Sem Escalas, você lembra? Que é um filme bem antigo. George Clooney. George Clooney, tá cada vez mais real, você tá Então. vendo? Bem antigo, Ellen? Bem Não, antigo, ok, assim, deve tá. ter uns... Não, foi, exatamente, foi na outra crise econômica que a gente viveu, 2008. O dia desse tava conversando antigo. com a irmã bem mais nova do meu primo, bem mais novinha mesmo, e falei, você gosta de Pearl Jam? Ela falou, eu não ouço muito música velha. É isso, 2009, ô Megali, é antigo, lamento te informar. Ô, Megali, eu tenho um irmão de 15 anos a menos do que eu, em que eu perguntei para ele qual é o seu e-mail. Ele falou, eu não uso e-mail. E-mail é coisa de velho. Eu falei, não, é coisa de quem trabalha. Mas... Tá, pescotapa. Vai buscar uma cerveja. Ô, Renato, que coisa, né? Eu fico pensando o que a gente vai fazer com os escritórios. Tava conversando com um vizinho aqui, ele disse que o trabalho dele voltou ao normal. Só que o normal, a que ele se refere, são 20% dos funcionários trabalhando presencialmente e os demais, ele inclusive, no home office. Assim será. A partir de agora, já não é mais um lance temporário. O que a gente vai fazer com esse monte de escritório vazio? Muitos destes prédios estão virando co-livings, ou antigamente a gente chamava de república de estudantes, estão sendo adaptados para isso, e outros para idosos. Muitas dessas adaptações estão sendo feitas nesse sentido. E para isso as cidades vão ter que se mobilizar com planos diretores, né, permitindo essas adaptações. Ô Sheila, eu não quero isso para mim não, tá? Eu quero redação. Tem uma mudança que a gente tem observado aí no que a gente chama do campo de imóveis corporativos, que é inclusive uma mudança do tipo de espaço, né? Então as pessoas não têm mais mesas fixas. As que quiserem ir no escritório, elas levam... Obviamente que nós estamos falando aí de profissões que exigem qualificação de nível superior, profissões em grandes empresas, em que as pessoas passam um dia, 2 dias no escritório, o resto trabalham em home office, e essa tem mudado consideravelmente a relação com as sedes das empresas, e isso tem um impacto até no mercado imobiliário, né, no aluguel dessas grandes salas, por exemplo. Renato, um abraço a você, até amanhã. Até amanhã nada, até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço. Se quiser dar um pulo aqui, a gente acha um peixe. Beijo, um abração, Dali.